Antes de eu começar a falar, eu quero deixar aqui, essa daqui é a primeira parte, desse materialzinho aqui. Esse material é bem antigo. Vou só dizer de quem é esse material. Está em espanhol, né? Mas olha aqui quem fez esse material. Ó. Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos. O casal que abalou o imperialismo na década de 60 e 70. Vou dizer aqui o ano disso. A primeira edição desse material foi no México, onde eles ficaram exilados. 1980 é a data desse material. Então, olha aqui. O que eu vou dar uma dica aqui? Leiam isso aqui. La estrategia y la táctica socialista en Marx y Engels. En espanhol. Concepções, táticas, estratégia, fundação, resoluções. Ele faz um passeio, ele começa lá na Comuna de Paris e chega até o ano de 1980. Teotônio de Santos e Giovanni Bambini. Eu acho que esse material é importantíssimo. Ó, vou deixar aqui. Porque é o seguinte, não adianta a gente não ler. Tem que ler, tem que estudar, nós temos que entender. E nós podemos visitar o nosso passado, aqueles que pararam para fazer uma grande reflexão, que tinham cérebros maravilhosos, e se dedicaram a escrever isso aqui. Olha só, o meu material é Mambembe. Ele é uma xerox mal cortada, que ainda tem uns grampos aqui enferrujados. Eu devo ter isso aqui há 30 anos, pelo menos, né? Mas eu fui ler isso aqui essa semana. Não sei por quê. Eu falei, eu quero ler algo antigo, eu preciso ler algo antigo. Me deu assim uma agonia. Eu falei, eu quero ler algo antigo. Eu quero procurar um material antigo para poder falar com essa turma mais jovem. E eu achei aqui esse material lá do México, do Teotônio dos Santos e da Vânia Bandeira. Esse aqui é o capítulo 1. Eu tenho o capítulo 2 digital. Tá aqui, ó. Coleção El hombre en su tiempo. La estrategia y la tática socialista de Marx e Engels a Lenin. Então, isso aqui você hoje acha na internet, se bobear até em português. São 2 tomos. Esse aqui é o tomo 1, que eu tenho físico, e o tomo 2, que é digital. Depois eu ponho lá no Telegram o tomo 2. Eu acho que todos aqui deveriam ler. É fininho, fininho. Mas os escritos da Vânia e do Teotônio conseguem encontrar renda. Eles podem nos ajudar a compreender esse mundo, porque eles falam aqui um pouquinho da Argélia, né? Foi uma coisa muito vívida para eles, e eu acho que nos ajuda a entender o que está se passando na Palestina, porque a gente está tão tonto com as cenas de morte, de barbárie, que a gente só tem um pensamento: raiva, ódio e revanche. Esses sentimentos são corretos. Mas, para além disso, a gente precisa ter gelo no corpo para entender que isso é parte de uma conjuntura, de uma ofensiva do imperialismo. E vou dizer uma coisa para vocês: se esse imperialismo que apoia o colonialismo israelense estivesse vencendo, eles não estariam massacrando Gaza. Presta atenção nisso. Se eu tenho algo de animador para dar para vocês aqui hoje, é isso. Reflitam sobre isso. Se eles estivessem vencendo a disputa política daquilo que eles acreditam, eles não estavam massacrando Gaza. Eu não estou transformando as vidas palestinas em números frios, não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Leiam esse materialzinho. Teotônio dos Santos e Vânia Bandeira. E aí, nessa minha ânsia de querer ler uma coisa, falei, cara, eu preciso entender por que Israel não é só vingança, tem alguma coisa por trás disso. Os Estados Unidos não levou para lá
2 submarinos na velocidade da luz à toa. Israel já fez outros massacres a Gaza e os americanos ajudaram de longe. Tem algo aí. Vamos ler, vamos entender. Eu trago aqui uma outra leitura. Eu sou da época antiga, o Graziotinho vai entender o que eu estou falando. Na minha época eu não tinha digital, eu tirava xerox de tudo. Olha aqui, essa porra aqui amarelada, cheia de fungo, deve estar até me matando. Qual é esse texto aqui? É do Mariátegui. El problema de las elites. É um textinho pequeno aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 páginas da pequenininha. Esse texto vocês acham na internet. Leiam esse texto. Leiam. Se não ler, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se não ler, não vai entender o mundo. A gente precisa ler para concordar e para discordar. Mas essa leitura aqui, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e Mariátegui, é impossível de não agregar alguma coisa. A gente pode até discordar, ao final da leitura, falar assim: oi, João, não gostei do texto, não entendi, não vi relação, tudo bem. Mas dizer que é ruim, não dá. Finaldo, obrigado, camarada, seja bem-vindo. A questão é que o imperialismo passou a se mover mais forte nos últimos tempos. E ele percebeu que ele estava perdendo território. Só que o imperialismo ele era binário. O imperialismo ele foi obrigado a ser binário por causa das revoluções. As revoluções de cunho nacionalistas, progressistas, revolucionárias, elas acabavam tendo, em algum momento, ou na entrada ou na saída, conteúdo marxista. Entendeu? Então o imperialismo falou o seguinte: ó, a gente não pode permitir. Obrigado, Bruno! A gente não pode permitir que não tenha nem esse nacionalismo. Porque esse nacionalismo ele é uma antessala para o socialismo. Tem companheiros de esquerda que ainda não entenderam isso, mas o imperialismo entendeu. Quando eles matam o Mossadegh no Irã, quando eles derrubam o João Goulart, porque eles sabiam que nós, os marxistas, a gente estava lendo isso aqui, ó, tática e estratégia. Nós estávamos a todo momento analisando a conjuntura para que a gente pudesse, acima dela, em cima dela ou ao lado dela, construir algo de positivo e duradouro. O Prestes não estava do lado de João Goulart porque queria beber uísque e fumar charuto. Não era isso. O Brizola não pegou em armas porque não tinha o que fazer. Tudo isso está ligado. O Jacobo Arbenz, na Guatemala, foi derrubado. A Guatemala foi o país onde a luta foi mais sangrenta na América Latina. Mais sangrenta. A guerrilha lá, foi a guerrilha. Agora tem a Colômbia, né? Mas até então era a guerrilha mais antiga da América Latina, uma das mais antigas do mundo. Isso aí não foi à toa. Foi à toa. Só que a nossa conjuntura, ela tem avanços e recuos, ela é muito difícil da conjuntura, da luta pelo socialismo, se postar somente no avanço, porque você está no avanço, mas você pode modular a fase de avanço. Nós não temos isso, porque o socialismo ele depende diretamente da mobilização das massas. O segredo da vitória é o povo. O imperialismo não. O imperialismo ele usa as superestruturas para se manter no avanço ou no status quo. Nem sempre o status quo é sinal de avanço. Pode ser uma paralisia. Os americanos inventaram uma palavra para isso: stand-by. Pode ser uma paralisia ali momentânea, mas logo em seguida eles conseguem reagir. Essa paralisia não é uma paralisia
que está ligada à inoperância. Uma paralisia que talvez não esteja avançando, mas também não vai vender o recuo barato. Nós não. Nós precisamos do elemento ponto. Nós precisamos da conscientização, da luta, da militância, nós precisamos da dedicação, nós precisamos do compromisso, precisamos da honestidade, precisamos da determinação, precisamos do heroísmo. Eles não precisam de nada disso. Com eles, se for bandido, pilantra, safado, canalha, eles pegam isso tudo. Eles vivem disso.